Olá pessoal, tudo bem? Leonardo aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vim falar com você sobre os impostos envolvidos em uma importação de produtos do Brasil. Então, se você tem uma empresa ou pretende constituir uma empresa em Portugal e pretende fazer importações do Brasil, esse vídeo é para você, porque nesse vídeo eu vou esmiuçar aqui como é que funcionam os impostos, a nível das porcentagens dos impostos, quais são os impostos que uma empresa portuguesa tem que pagar quando se importa produtos do Brasil. E se você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, eu vou lhe dar uma super dica para quando a sua importação chegar aqui em Portugal, você não ter que descapitalizar totalmente para pagar os impostos. Vou dar uma dica de como que você pode receber as suas importações e pagar o imposto quando você for vender os seus produtos, ou seja, você vai retirar a sua carga do porto sem pagar um dos impostos, que é o maior deles. Então fique aqui comigo até o final desse vídeo para você não perder essa super dica que eu vou dar. Então, quando uma empresa portuguesa ela vai fazer uma importação de produtos do Brasil, basicamente, na sua grande maioria, vão ser dois impostos que estão inclusos numa transação internacional entre os dois países, recebendo os produtos aqui em Portugal. Um é o IVA e o outro são os direitos aduaneiros. Primeiro eu vou falar aqui como que funciona o IVA. O IVA é um imposto que na sua grande maioria é de 23%, e como que é calculado o imposto do IVA em cima da importação. O valor do IVA ele é calculado sobre o valor aduaneiro. O que é o valor aduaneiro? São todos os valores que estão embutidos ali na sua negociação. Então você vai pegar ali todos os valores que você tem lá na origem, né, com seu despachante aduaneiro, com o frete dos produtos até Portugal, todos esses valores mais o valor dos produtos, somam esses valores, vai dar ali o valor aduaneiro, e o IVA é aplicado em cima desse valor aduaneiro. Então o IVA não é somente sobre o valor dos produtos, tá bem? Vocês vão contabilizar o IVA sobre todos os valores envolvidos na sua negociação. Aí eu recebo algumas perguntas aqui também. Ah, Leonardo, mas e o IVA de 6% dos alimentos? Por que que tem alimentos que o IVA não é de 6%? E eu vou explicar isso aqui para vocês agora, como que funciona o IVA reduzido de 6% a nível dos alimentos. Então, para você pagar 6% de IVA em cima de um alimento, o alimento ele não pode ser processado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você importa feijão, o grão do feijão, para você tirar o produto do porto aqui, você vai pagar um IVA de 6%. Se você já tiver importando, por exemplo, feijoada enlatada, que também é feijão, ou o próprio feijão enlatado, cozido, pronto para uso, né? Pronto para alimentação, aí você já não paga mais, aí já foge do IVA dos 6%. Por quê? Porque o produto já foi processado. Então, agora vocês já sabem, quando o alimento não é processado, o IVA é de 6%. Um outro imposto que a gente tem são os direitos aduaneiros. Os direitos aduaneiros é um imposto cobrado sobre a União Europeia, diferente do IVA. O IVA é de país a país. Por exemplo, o IVA de Portugal, na sua grande maioria, é 23%. O IVA da Espanha é de 21%. Cada país tem a sua porcentagem de IVA e isso pode variar de país a país. O direito aduaneiro, não. O direito aduaneiro é um imposto cobrado pela União Europeia. Então, é o mesmo valor para todos os países dos 27 membros da Comunidade Europeia. E os direitos aduaneiros, eles podem variar de 0 a 17%. Então, pode ter produtos que não se paga imposto de importação, não se paga direitos aduaneiros, ele é taxado como zero, e também pode ter produtos que vai até 17%. Quanto que custa o imposto do seu produto? Aí é preciso verificar através do NCM do seu produto. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. Todos os produtos no Brasil possuem NCM. Basta olhar na nota fiscal do seu produto que você vai verificar qual é o NCM dos produtos.
Qualquer dúvida, você pergunta para o seu fornecedor qual é o NCM dos produtos, porque somente através do NCM correto do produto a gente pode acionar a pauta aduaneira, que através da pauta aduaneira é que a gente consegue verificar qual é o imposto correto da sua mercadoria. Mas agora você já sabe que ela pode variar entre 0 a 17%. Então, como eu disse, na sua grande maioria, os produtos importados do Brasil, por exemplo, vão pagar dois impostos, o IVA e os direitos aduaneiros. Mas tem alguns produtos que podem ter impostos adicionais. Por exemplo, a cachaça tem imposto adicional sobre o hectolitro de cachaça, de álcool dentro da cachaça. Então tem ali um imposto adicional. Por exemplo, o açúcar também tem um imposto adicional sobre a porcentagem de açúcar. Por exemplo, você está importando um doce, dependendo da porcentagem de açúcar que tem dentro daquele doce, é calculado os impostos. Como que esses impostos são calculados? Quando você vai fazer uma importação de alimentos, é necessário ter a ficha técnica dos alimentos, onde constam ali todos os pormenores, toda a formulação daquele alimento, com toda a porcentagem daqueles produtos que compõem, né, que fazem a composição daquele alimento. Então, por exemplo, tem lá fécula de batata, 17%, tem lá açúcar, 45%. Então, com a ficha técnica em mãos, aí sim o nosso despachante aqui consegue fazer o levantamento dos impostos adicionais, por exemplo. Mas além desses impostos, também vocês podem encontrar pela frente, em alguns produtos, o dumping. O que é o dumping? O dumping é um imposto adicional colocado em alguns produtos quando o mercado interno, por exemplo, ele está ameaçado por um produto importado. Então, por exemplo, na época que eu era representante de vendas lá no Brasil, eu vendia muita caneca de cerâmica. A gente vendia caneca para todos os supermercados, para todas as grandes redes de supermercados, porque a gente tinha um preço. Nossa caneca vinha da China e a gente tinha um preço espetacular nessa caneca. Então, o que o governo brasileiro identificou? Que a caneca vindo da China, sendo importada, ela era vendida, ela era colocada no mercado por um preço muito inferior daquela caneca que tinha produção nacional. Então, por exemplo, aqui em Portugal, se tivesse acontecendo isso, o produtor de caneca aqui, ele não ia conseguir mais vender a sua caneca. Por quê? Porque a caneca que vem importada, por exemplo, da China, chega aqui com um valor muito menor. Então, nesses casos, quando esse tipo de produto, o produto nacional, ele está ameaçado por um produto de fora, aí sim se usa o dumping. O governo então coloca dumping nesse produto para quê? Para aumentar o valor desse produto, para aumentar o imposto dele automaticamente. O produto chega aqui por um valor maior e aí sim os produtos ficam com competitividade. O produto que vem importado e ele vai ter ali mais ou menos o mesmo valor que o produto que é fabricado, né, nacionalmente. Então aí que se aplica o dumping. E agora que você já sabe todos os impostos que você pode ter pela frente nas suas importações de produtos do Brasil, eu vou dar aqui aquela dica que eu prometi no início. Essa dica ela é muito importante se você vai fazer importações de produtos do Brasil e não quer descapitalizar pagando IVA antecipadamente para a alfândega. Por quê? Porque quando o seu produto, por exemplo, ele chega na alfândega, ele vem do Brasil, chega na alfândega para ser desalfandegado. Você tem que pagar ali o IVA e os direitos aduaneiros. Nesse caso, os direitos aduaneiros você vai pagar, né, da mesma maneira. Mas o IVA, preste bem atenção nessa informação que eu vou passar. Se a sua empresa declara IVA mensal, você não precisa pagar antecipadamente o IVA dos produtos para a alfândega. Para você tirar os produtos do porto para desalfandegar, você não precisa pagar o IVA antecipado, isso se a sua empresa for declarante mensal de IVA. E aí como que você vai pagar o IVA? Você recebe os produtos aqui e quando você vender os seus produtos para o seu cliente, você recolhe o IVA e entrega ele para as finanças de forma integral, 100% do IVA. Se a sua empresa for declarante de IVA trimestral, que a maioria das empresas declaram IVA de forma trimestral, aí nesse caso você vai ter que
na hora de tirar os produtos, na hora que a sua importação chega no porto e o despachante vai fazer o desalfandegamento, aí você tem que tirar o valor do IVA antecipado e pagar o IVA da compra. E aí, nesse caso, como você já pagou o IVA da compra, quando você for vender os seus produtos, vamos supor, o seu produto chegou aqui a 5 euros e você pagou o imposto sobre 5 euros, pagou o IVA sobre 5 euros e tirou o produto do porto. Só que você vendeu ele a 10. Você vai cobrar do seu cliente o IVA na totalidade. Seu produto custou 10, você está vendendo o seu produto por 10, você vai cobrar o IVA sobre os 10 euros, só que você já pagou 5. Então, o seu contabilista ele vai fazer o acerto de contas. Ele vai pegar aquelas faturas que você já pagou o IVA da compra de 5 euros, vai pegar a fatura que você vendeu o seu produto por 10 e ali ele vai gerar o IVA a mais para você pagar. Você já pagou 5, ele gera mais 5 e você já cobrou os 10, né, o IVA da totalidade dos 10 euros do seu cliente. Vocês conseguiram entender agora essa diferença? Então, assim, numa importação pequena, de pequeno porte, até que não faz tanta diferença você, enfim, pagar o IVA antecipadamente para a alfândega. Mas numa importação maior, numa importação, por exemplo, de alguns milhares de euros, aí sim fica muito pesado para o importador ter que descapitalizar 23% sobre o valor dos produtos, mais o valor do frete, né, o valor de despachante, fica muito mais complicado. E se você tem essa oportunidade, por que não usar? Você primeiro recolher o IVA do seu cliente para depois você entregar ele ao governo. Se você declara IVA trimestral, primeiro você vai ter que tirar o IVA do seu bolso, né? Você vai ter que descapitalizar, entregar ele às finanças para depois cobrar do seu cliente esse IVA, para o seu contabilista fazer o acerto de contas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que essas informações tenham sido úteis para você que pretende fazer importações do Brasil. Você sabe que nós temos aqui um serviço que é a nossa importação partilhada. Nessa importação partilhada, nós temos um container que sai do Porto de Santos com destino a Portugal e a gente vende, a gente comercializa dentro desse container 1 metro cúbico. 1 metro cúbico são 20 caixas de 40 por 40 por 30 centímetros e você pode adquirir a partir de 1 metro cúbico dentro do nosso container. E olha só que interessante, toda a burocracia dessa importação é por nossa conta. Nós tratamos de tudo. Nós temos no Brasil uma equipe comercial que vai tratar com o fornecedor, com o seu fornecedor, vai tratar de comprar os produtos, receber os produtos no nosso armazém, fazer a consolidação da carga, enviar essa carga aqui para Portugal, desalfandegar esses produtos aqui, enviar para o nosso armazém, fazer a desconsolidação da carga e aí eu entrego para você na sua morada com toda a burocracia por nossa conta. Se você tem interesse nesse serviço, o link do meu site está aqui na descrição. Lá também no meu site vocês vão encontrar o botão do meu WhatsApp para falar diretamente comigo. E qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço vocês ter chegado até aqui comigo e até o próximo vídeo.